Beleza. Legal, gente. Bom, um pouquinho do que vocês vão ver, né, nessas 2 aulas e 4 horas, né, 2 hoje e 2 no dia 23, é um pouquinho ali também que a gente aborda dentro do bootcamp, né, de acessibilidade, mas muito mais na parte da teoria, né? Então, vai ser legal abordar um pouquinho aí dos conceitos com vocês, das boas práticas, um pouquinho de cultura de acessibilidade, tudo para a gente entender de fato o que que é e como dar os primeiros passos também, né, trabalhando enfim, com acessibilidade, diversidade e assuntos relacionados, né? Deixa eu ajustar aqui a janelinha, beleza? Então, vamos iniciar aí nosso dia 1, né? Só alguns breves combinados. Manter sempre o áudio desligado, né, durante a apresentação, para a gente não ter nenhum ruído, enfim, ninguém atrapalhar o conteúdo, né, o momento ali da nossa fala. Se atentar, né, sempre uma pessoa falando por vez também, quando a gente abrir para as perguntas, mas também, né, por favor, participem, né, quando a gente abrir para as perguntas no final ali de cada hora. E sempre esperar esse fechamento do assunto, né, para fazer essas perguntas, ou já enviando via chat, conforme a gente for apresentando, para que vocês não esqueçam delas, né? Então, tem algum papel aí para vocês irem anotando, ou vão jogando já no chat que a gente não esquece. Beleza? Então, vamos lá. Falando brevemente aí também da minha experiência profissional, o meu background, né? O meu conhecimento é muito voltado para o design, né? Comecei estudando design gráfico, passei por agências digitais, trabalhei como designer de experiência em agências, trabalhei como um produto também, né, em startup e em instituições financeiras. E nas minhas últimas experiências, né, as últimas 3, eu tenho focado mais na parte do design system, né, de estruturar esse nosso grande produto que alimenta os outros produtos, padrões visuais, de código, de conteúdo, e também na formação de times, né? Então, cada vez mais eu fui evoluindo na minha carreira ali para uma área mais de gestão desses times, para que eu pudesse, de fato, compartilhar um pouquinho aí do meu conhecimento, né, dessa minha trajetória trabalhando com produtos e fazer um maior impacto, né, nas empresas no qual eu trabalho. Atualmente, eu atuo como líder, né, desse time de Design Ops, lá no Banco Carrefour, e puxo muito à frente de acessibilidade junto com outras pessoas também entusiastas lá dentro do banco, né? Então, acho que só assim, de fato, quando a gente coloca a acessibilidade como nossa própria responsabilidade, a gente consegue ir avançando com os assuntos. Bom, então, o cronograma de hoje, né? Primeira hora, a gente vai falar um pouquinho de projetando para todos, conceitos, alguns números, tirar algumas dúvidas de vocês também em relação ao que a gente for falar. E da segunda hora, né, das 8 às 9, falar um pouquinho de boas práticas de acessibilidade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de conceito e depois materializar isso um pouquinho mais, o que de fato essas boas práticas de acessibilidade digital. Bom? Então, vamos lá, iniciando projetando para todos, né? Agora, eu queria fazer um breve exercício aí com vocês, né? O que vem primeiro na cabeça de vocês quando vocês escutam ou lê, né, sobre esse termo de acessibilidade digital, né? Podem ficar à vontade para abrir o microfone se quiserem, ou vão escrevendo aqui no chat que eu vou visualizando. Inclusão, desenho universal. Boa. Começamos bem. Alguém mais, gente? Vamos escrevendo aí no chat, por favor. Vamos interagir, galera. Vamos agitar essa sexta-feira aí. Aproveitem aí o tempo que vocês estão investindo e vamos, de fato, aprender sobre o assunto, né? Equidade de oportunidades. Legal. Show de bola, Joyce. Não, é muito disso mesmo, né? Tipo, a gente pensar em todo mundo, né? Daí agora a gente vai entrar um pouquinho, de fato, nos critérios, né? Aliás, nos conceitos, né, na diferença deles, para entender um pouquinho o que é acessibilidade, o que é desenho universal, o que é usabilidade, né? Ó, democratização da informação, perfeito, né? A gente tem que lembrar que a internet é para todo mundo, né? Atenção também, atenção às pessoas, né? A gente está falando de pessoas, né? Legal, gente. Só para dar um aquecimento. Então é legal, de fato, a gente começar pelo início de tudo mesmo, né? Por onde começou as coisas? Foi pela internet, né? A gente está falando de acessibilidade digital. Então, é legal falar que tudo começou lá com a W3C, que é o consórcio, né, internacional de várias empresas, né, que tem um time focado, olhando para esses padrões da internet. E, consequentemente, esses padrões possuem, né, nas suas documentações, já essas boas práticas e diretrizes de acessibilidade, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente.
Então, pensa que o W3C é o www ali, de quando a gente vai escrever a URL de algum site. E eles são criadores, vamos dizer assim, de vários padrões, né? Daí aqui eu destaquei uns 3 que provavelmente vocês já escutaram em algum momento, né? O HTML, né? Que é a forma como a gente estrutura ali uma página web, por exemplo. O CSS, que são os guias de estilo ali da parte de front-end, que dão a vida ali, dão as cores, enfim, essa parte de estilos mesmo, né? Dos nossos elementos visuais. E o SVG, né? Esse elemento vetorial escalável que a gente cria algo minúsculo, pode esticar, pode usar de qualquer maneira, e ele não vai perder resolução, né? E ele também carrega de uma forma mais rápida do que uma imagem em bitmap, PNG, por exemplo. Então, a W3C está por trás disso tudo, né? Da onde que surgem os padrões? Alguns deles são pela W3C. E é legal falar que o criador, né, da internet, né, o famoso Tim Berners-Lee, ele já falava desde o começo, né? Pô, a gente construiu a internet para todo mundo. Daí aqui é uma frase muito famosa dele. O poder da web está em sua universalidade. O acesso de todos, independente da deficiência, é um aspecto essencial. O que praticamente ele está dizendo? Que os ambientes digitais, não importa as características e as necessidades das pessoas, ela é para todo mundo. E para ser para todo mundo, a gente precisa seguir determinados padrões. E são esses padrões, né, que a W3C, enfim, entre outras instituições e documentações, de fato fazem para todo mundo seguir um norte, para que, enfim, independente da tecnologia, ferramenta que a pessoa estiver acessando, ela tenha minimamente uma boa experiência ao navegar nos produtos digitais, tá bom? Esse aqui é um dos slides que eu mais gosto, porque resume bem, por exemplo, quando a gente está falando da ação de acessibilidade. Ela faz parte da experiência do usuário. Simplesmente porque a gente está falando de pessoas, né? Pessoas usuárias, seres humanos, né? Seres humanos possuem características diferentes. Ninguém é igual a ninguém. E cada pessoa tem uma necessidade, tem uma característica, vive em lugares diferentes, por exemplo, tem necessidades. A gente precisa valorizar, de fato, a pluralidade, a diversidade das pessoas no Brasil e do mundo, né? Então, será que, de fato, no momento que a gente está fazendo as nossas entrevistas, testes de usabilidade, ou até mesmo criando, né, os nossos produtos ali dentro da empresa, a gente tem um time diverso? Será que a gente está testando com pessoas diferentes, né, com características diferentes do que a nossa no dia a dia? Ou a gente está cuidando simplesmente da experiência de alguns usuários e não da experiência do usuário como um total, né? Então, fica a reflexão, né? Qual é a nossa responsabilidade ali no dia a dia também como designer para fazer essa diferença? Beleza? Bom, entrando aí dentro dos conceitos, né? Até um dos tópicos que vocês comentaram, né? Desenho universal. Na live também de ontem a galera comentou qual a diferença de desenho universal e acessibilidade, né? Como é que isso está relacionado? Então, é legal falar que o desenho universal significa, né, de uma forma resumida, projetar algo pensando em todo mundo. Ou seja, eu vou fazer um projeto único, pensando em todas as características e necessidades de todas as pessoas, em um projeto único. Eu não vou criar um projeto separado para alguém em específico, né? De novo, se a gente seguir todas essas boas práticas, documentações, a gente já vai estar fazendo isso para o maior número de pessoas. E esse é o modelo mental que deve ser, né, de todo mundo ao projetar ou ao começar um projeto novo, tá? De novo, independente da sua idade, situação financeira e habilidade. Daí aqui as ilustrações mostram um pouquinho, né, de algumas pessoas com características diversas, né, seja ela qual for. Acessibilidade, né, é sinônimo de acesso. O próprio nome já comenta, né? É sobre fornecer acesso. Unicamente isso. Não é sinônimo de pessoa com deficiência. Está contido dentro, né? Independente da pessoa ter algum tipo de deficiência. Um exemplo que eu gosto de dar é a porta meio aberta, né? A gente vai lá na porta, abre ela só um pouquinho, algumas pessoas conseguem entrar, mas não é todo mundo. Então, aquela porta foi feita para poucos, né? Quanto mais a gente investe em boas práticas de usabilidade, e, enfim, usabilidade também, né? Mas em acessibilidade, usabilidade, entende melhor as características das pessoas, a gente vai abrindo cada vez mais essa porta, consequentemente, mais clientes vão chegando dentro dos nossos produtos, acessando e conseguindo consumir todo o material que a gente tem feito no dia a dia.
tá bom? Então, é sobre o fornecer o acesso. A pessoa pode conseguir acessar, pode ter dificuldades para acessar e pode simplesmente não conseguir acessar. Então, o que vai diferenciar entre isso é as características das pessoas e as boas práticas que a gente está seguindo. Eu trouxe esse slide também mais a título de curiosidade para vocês, que quando você começa a estudar mais sobre acessibilidade, você começa a chegar em materiais onde sempre está escrito A11Y, né? A11Y, não sei o quê, tem até um site que chama A11Y.com. E no começo você, não entendo o que é isso, né? Então, esse 11, né, significa a junção, né, do número de palavras da palavra acessibilidade em inglês, que é accessibility. Então, você também pode utilizar o A11Y para representar o tema de acessibilidade, tá bom? Mais uma curiosidade, mas é legal a gente saber, porque no começo eu ficava muito perdido quando eu escutava isso, eu lia isso e não sabia do que se tratava, né? Usabilidade, né? Então, a gente falou de acessibilidade, desenho universal, e aqui está falando de usabilidade. De novo, né? O próprio nome já deixa muito bem claro a finalidade, é sobre o uso. Então, a pessoa já rompeu a barreira de acesso, ela conseguiu chegar no seu produto, mas agora ela tem o desafio de usar no dia a dia, conseguir fazer alguma ação, enfim. Então, a gente pode dizer que um produto tem uma boa usabilidade, se, enfim, área de toque, se as informações principais já estão na cara dela, né? Não precisa dar 3, 4, 5 cliques para encontrar essa informação. Então, a gente consegue avaliar um pouquinho isso, por exemplo, com testes de usabilidade, né? De novo, independente se a pessoa tiver alguma deficiência, beleza? E acessibilidade digital nada mais é do que, de novo, todo mundo conseguir, todas as pessoas em sua pluralidade de características, conseguirem acessar os ambientes digitais em igualdade de oportunidades, com segurança e autonomia, como diz o fascículo 1 da cartilha de acessibilidade do W3C. Então, vocês conseguem entender bem aqui nessa parte que, tipo, é de fato a gente seguir essas boas práticas para que todo mundo consiga fazer as coisas sozinhas? Por exemplo, a gente sabe do valor de que é entrar num site, baixar um aplicativo e conseguir se virar, conseguir fazer aquilo de uma forma fácil. Mas será que está todo mundo conseguindo fazer isso? Ou tem gente com dificuldade? Será que essas pessoas que estão tendo essas dores, a gente está chegando nelas para conversar com elas, para identificar, para elas conseguirem ter autonomia para fazer essas tarefas sozinhas? Ou não, né? E será que elas estão conseguindo fazer isso com segurança? Quando ela vai fazer a compra de algum produto dentro de algum site, será que ela se sente segura em colocar a senha dela ali? Como pessoas que navegam pelo código, será que está dando a mesma percepção que todo o cuidado visual que você deu para uma interface? Enfim, a experiência tem que ser pensada como um todo, e não só na parte de layout, não só na parte de código, e sim no conjunto como um todo. No conteúdo, né? O foco é muito no conteúdo. As pessoas precisam entender, tem que ser familiar, tá bom? E quando a gente fala de acessibilidade digital, eu vou passar com vocês agora algumas documentações, né? Porém, essa é uma das principais, que é a famosa WCAG, né? Que está na sua versão 2.1. Traduzindo, né? A WCAG significa Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web. Então, a palavra conteúdo está em destaque aqui, por quê? Para cada tipo de boa prática, existe um conteúdo por trás, né? Então, pensa que tem conteúdo de vídeo. Pô, tem umas 10 critérios da WCAG relacionados somente a vídeo. A botão, a formulário, a cor, a código, a texto, a legenda, a libras, enfim. Tem muito conteúdo, né? Tem vários critérios que cada um vai contemplar uma boa prática para que o maior número de pessoas possam acessar. Aqui fica a dica também da referência para vocês do Guia-WCAG, um projeto bem legal do Marcelo Salles, onde ele pega todos esses critérios e mostra em formato de cards, né? Que eu vou mostrar para vocês também um pouquinho mais para frente. Falando da WCAG, nós temos aí 4 princípios, né? Do que é feita a WCAG, né? Ela é embasada no quê? 4 princípios, 13 recomendações e 78 critérios de acessibilidade de acordo com cada tipo de conteúdo, tá bom? Vamos lá. Fala para explicar um pouquinho melhor, né? Tá, beleza, Paulo, você falou dos princípios. O que são esses princípios? Temos o princípio de perceptível, o operável, o compreensível e o robusto.
Então, aqui eu detalho um pouquinho melhor para vocês o que é cada um desses princípios, né? O princípio de perceptível. Pensa que a informação, né, e os elementos ali da interface precisam ser apresentados aos usuários em forma que eles possam perceber. Então, se tem um ícone na tela, tanto uma pessoa que enxerga quanto que não enxerga, ela precisa perceber esse elemento de alguma maneira. E tem N formas de a gente fazer isso. Exemplo, né, o texto alternativo. Uma pessoa que não enxerga uma imagem ou um ícone, né, como eu falei. A gente precisa colocar esse texto por trás do código. Porque a pessoa que não está enxergando aquela interface, ela navega através do código, né? Ela enxerga através do código. Legendas, né? Se alguém também não está conseguindo escutar naquele momento, né? Ou está com algum problema no áudio. Se o seu vídeo não tem legenda, a pessoa não vai conseguir consumir o seu vídeo. Contraste de cor, enfim. As pessoas precisam perceber, independente da sua característica, o seu conteúdo. Princípio 2, operável. Todos os componentes da interface precisam ser operáveis, né? Se você tem um menu e eu consigo acessar ele com o mouse, eu preciso acessar ele também via teclado. Eu preciso acessar ele também via voz. Entende? Ele precisa ser operável de várias maneiras, ou seja, se a gente seguir as documentações e padrões, isso automaticamente já torna acessível, por exemplo, para tecnologias assistivas, assistentes como Siri, Alexa, enfim, claro, né, se tiver a integração certinha ali do seu site. Então, de novo, todos os elementos precisam ser operáveis, independente da característica da pessoa. Independente se ela usa só o mouse, só o teclado, se ela usa só a voz, a pessoa precisa conseguir interagir no seu site. Terceiro, compreensível. Esse aí talvez é o mais fácil. Todas as informações e conteúdos precisam ser compreensíveis, né? Precisam ser entendíveis. Todo mundo que vai acessar, por exemplo, vai ler um texto, uma matéria do seu site, ela precisa entender aquele texto. Se você tem um ícone, aquele ícone precisa ser familiar para a pessoa. Ela não tem que ficar pensando ou até pesquisar no Google, sei lá, o que significa aquele ícone. Enfim, qualquer elemento na tela, as pessoas precisam entender para que ele significa. E você precisa explicar, né? Utilizar elementos familiares, de novo. Plugar vários critérios da WCAG aqui também. Como, por exemplo, também, né? Erro, né? Pô, deu erro num formulário. Putz, o que eu faço? Põe um ícone, põe o textinho ali embaixo também, né? Explicando o que aconteceu e como que a pessoa pode resolver. E o último, né? Robusto, ele fala muito que as coisas precisam serem... nós precisamos seguir as documentações e acompanhar a evolução da tecnologia. Como, por exemplo, seguir a especificação do HTML, acompanhar o crescimento, né, das resoluções e variações de resoluções de dispositivos, que a cada dia que passa, né, inventam uma nova resolução ali de tamanho de tela, por exemplo. Acompanhar a evolução também dos sistemas operacionais, para que, independente também de como a pessoa estiver navegando, qual dispositivo, se é novo, se é antigo, e também as tecnologias assistivas, como, por exemplo, o leitor de tela, consigam interpretar todo aquele conteúdo e não quebre, né? Ou não dê algum bug, enfim, pare de funcionar quando você fizer uma nova atualização, por exemplo. Tá bom? Então, são esses os 4 princípios que embasam todos os critérios da WCAG. Ainda falando dos critérios da WCAG, ela é dividida em 3 níveis, né? Então, aqui já vai te dar um senso bem legal de vocês, por exemplo, de priorização. Por onde que eu começo, né? A priorizar os meus produtos digitais para fazer uma análise de acessibilidade. Tem um nível que é mais crítico, né? Que é o A, que atende aos critérios mínimos, né? Ou seja, se você fizer o A, você já está melhorando e tirando uma barreira gigantesca, por exemplo, para quem tem algum tipo de deficiência severa, por exemplo. Né? Então, esse A vai falar onde muitas pessoas vão poder acessar ou não vão poder acessar. E ainda é acessar minimamente, né? A gente não está falando ainda da melhor experiência possível. Porém, se a gente tiver que priorizar um, tem que ser o A inicialmente. Depois vem o duplo A, né? Que já vem para melhorar a experiência também. De novo, tá? Uma coisa muito legal que eu vou destacar aqui para vocês. Qualquer boa prática que a gente fizer de acessibilidade digital, e principalmente esses critérios da WCAG,
vai beneficiar todo mundo que estiver acessando o seu site, seu aplicativo, seu produto que for, tá? Nunca uma boa prática vai prejudicar um outro público. Isso é bem legal de destacar, porque eu sempre recebo algumas perguntas em relação a isso, tá? Acessibilidade é uma relação ganha-ganha, ninguém sai perdendo com isso, tá? E o AAA, que também tem coisas que são fáceis de fazer, mas podem ter coisas muito particulares ou até complexas, porque fica muito de acordo com determinados tipos de conteúdo. Então, beleza, se vocês forem começar hoje, né, priorizem esse pacote, né, esses 50 critérios, o A e o duplo A, sempre começando pelo A, né, que sempre é o mais crítico e vai ter um impacto maior assim que vocês trabalharem, e vão explorando os demais critérios, né? Vão vendo o que faz mais sentido para o produto de vocês e vão evoluindo em cima disso. Aqui estão os cardzinhos, né, que eu comentei para você, do Guia WCAG. Então, pensa que cada critério tem uma documentação interessante ali para você entender aplicabilidade e no detalhe e tudo mais. O Marcelo Salles, ele fez esse trabalho de tornar acessível uma documentação sobre acessibilidade. Então, é bem legal que num trechinho bem curto, né, de texto, ele explicou o que de fato é aquele critério. Então, você consegue entender de uma forma rápida e depois, se tipo, abreviações, né? Abreviações e acrônimos devem ser identificados diretamente no conteúdo ou de alguma forma que é a apresentação de sua definição por extenso, né? Então, beleza, você tem abreviações no seu site. Cara, ninguém é obrigado a entender as abreviações que você está usando. Então, beleza, pode usar as abreviações, mas coloca a explicação do que significa aquelas letras ali ou aquela abreviação na sequência, né? Então, esse daí, por exemplo, é o critério 3.1.4 que a gente está vendo aqui no slide. Então, fica muito mais fácil de a gente entender rapidamente o que de fato é aquele critério, né? Então, fica aí também, de novo, né, esse reforço da referência do Guia WCAG para vocês. Lincoln também, se quiser mandar o link aí para o pessoal, para ficar fácil aí. Uma outra documentação é o Gaia, né? Também a gente falou um pouquinho na live de ontem, até recomendou esse livro. O Gaia ele é mais focado, né, em pessoas com autismo. Porém, são 28 recomendações, também muito embasadas em critérios já existentes da WCAG, que elas se complementam, né? E pensa que aqui foi a Thalita que fez, então ela pegou, leu os critérios que faziam mais sentido, adaptou, testou, validou e escreveu de uma maneira muito mais fácil de a gente entender esses critérios, né? A WCAG, por exemplo, ela originalmente é em inglês, tem alguns critérios que já foram traduzidos, porém o Gaia foi criado já em português, né? Então está muito fácil e mastigado para a gente entender melhor ainda. Então fica também de referência para vocês, se quiserem comprarem um livro, né? Não é muito caro, ou acessarem o site também da Thalita Pagani, que tem todas essas recomendações online para vocês consultarem. É legal falar brevemente também do EMAG, né? Que é sobre o modelo de acessibilidade em governo eletrônico. O EMAG, ele é uma versão, por exemplo, eles pegaram a WCAG, os 78 critérios, categorizaram de uma forma diferente, e é uma documentação em português. Então, assim, vale a pena a leitura também, né? Tem português, está mais acessível. Porém, sempre que a gente sempre tem que priorizar a melhor documentação, a mais completa, da onde que vem todas essas diretrizes. Então, eu sempre recomendo, né, de fato, focar na WCAG. Olhem a WCAG, estudem a WCAG. O EMAG tem um recorte, tem alguns critérios que eles cortaram, por exemplo. Enfim, né, eu sempre gosto de olhar na melhor documentação possível que tem sobre o tema e não uma que, enfim, tem uma abordagem diferente. Porém, fica aqui também a referência para vocês darem uma olhada depois. É legal destacar também que a gente tem documentações, né, nas nossas plataformas. Então, todo mundo que está aqui na sala hoje provavelmente tem um celular Android ou um celular da Apple, né, ou um iPhone. E essas duas grandes, né, gigantes da tecnologia possuem já no seu DNA, né, essa preocupação com a acessibilidade. Por que isso? Porque eles sabem que está completamente relacionado com pessoas, né? Então, eles investem em boas práticas de usabilidade, em padrões, em consistências, em um código acessível, né? E além dos vários recursos que tem de acessibilidade também para melhorar ainda mais a experiência, né?
Então, aqui fica o convite também para vocês entrarem lá no celular de vocês, entrarem na área de configurações, acessibilidade, e ver a quantidade de recursos que tem de configuração para melhorar, né? Enfim, independente da sua necessidade. Um exemplo que eu sempre gosto de dar aqui, por exemplo, sei lá, dos nossos pais, dos nossos avós, né? Se eles tiverem um celular na mão e for o celular deles, é certeza que a fonte está ampliada. Esse é só um dos recursos que tem de acessibilidade, por exemplo, né? Entre tantos outros. Então, é legal de destacar as documentações online também, né? Que essas grandes empresas possuem para a gente estar estudando e se interessando mais. Ainda mais se a gente for desenvolvedor também, Android e iOS. Provavelmente vocês já devem estar lendo sobre isso ou codando aí de uma forma mais acessível. Beleza, Paulo, e quem se beneficia, né, dessas documentações, desses números que você mostrou? Eu, você, seus pais, avós e simplesmente todo mundo que precisar acessar o seu site ou aplicativo, né? Ou sistema, enfim. Sendo produto digital, essa é a mensagem que a gente quer passar. Porque, de novo, né, acessibilidade é para todo mundo. E mesmo se a gente for pensar num recorte de pessoas com deficiência, é legal ver nesse slide que em algum momento da nossa vida a gente pode estar no lugar ou ter algum tipo de deficiência, né? Normalmente, quando a galera fala sobre a deficiência, normalmente só pensa na deficiência permanente, né? Uma pessoa que não tem a visão, uma pessoa que não tem audição, uma pessoa que não tem um membro, enfim. Mas não é bem assim, né? Essa daí é uma das deficiências, né? Dentre os tipos. Existe também a temporária, né? Onde, por exemplo, saindo daqui da aula, eu vou ali, tropeço no brinquedinho ali do meu cachorro, quebro o braço. Durante tanto período, né? Durante tanto tempo, eu não vou conseguir utilizar o meu braço porque ele está quebrado, né? Logo, eu tenho uma deficiência temporária. E a situacional não precisa nem pensar muito nesse tipo, caramba, vai quebrar, vai se machucar. Cara, tô segurando uma criança, tô segurando uma caixa, tô segurando no ferro do ônibus, do metrô. Não consigo utilizar minha mão naquele momento. Se o nosso site não tiver com uma boa usabilidade, por exemplo, para a pessoa usar durante esse período, ela não vai usar o nosso site, vai usar o concorrente, ou vai usar outro aplicativo, e ela poderia estar utilizando o nosso, caso a gente tivesse se preocupado com essas boas práticas de usabilidade e acessibilidade. Então, só alguns exemplos também para, de novo, se a gente olhar pela ótica de tipos de deficiência, 100% da população brasileira e mundial se encaixa como público que vai se beneficiar com as boas práticas de acessibilidade, tá bom? É legal destacar também alguns números, né, da Cartilha Censo de 2010. Saíram já alguns números novos, eu ainda não atualizei aqui no material, porém pensa que lá em 2010 foi feita uma pesquisa, né, sobre a pessoa com deficiência no Brasil, e o número foi muito grande, né? 1 em cada 4 pessoas comentou ter algum tipo de deficiência, seja ela leve, moderada ou severa. Então é muita gente, né? Eram mais, né, de 45 milhões de pessoas na época, com um foco muito maior, né, das pessoas que comentaram da questão da deficiência visual, depois deficiência física e motor e depois a deficiência auditiva. Isso aqui também nos dá um norte por onde a gente pode priorizar, porque se a gente for pegar, por exemplo, todas as questões da deficiência visual, hoje o maior gap, né, a maior falha que a gente tem em relação a produtos digitais hoje é na questão do código, em relação a seguir esses padrões, e a galera que possui algum tipo de deficiência visual é a que mais sofre ao acessar um produto digital. Então, isso também é um recorte que a gente pode utilizar no momento que a gente for priorizar os nossos produtos. Caramba, como é que está a navegação via leitor de tela aqui dentro do meu produto? Está acessível? Não está? A pessoa tem barreiras? O que a gente pode fazer para melhorar isso, né? E é legal destacar também, né? Até uma pesquisa mais recente do próprio IBGE, comentando, né, que tem cerca de 14 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência severa no Brasil, né? Então, se a gente for pegar aqui o critério de nível A da WCAG impacta diretamente essas pessoas, de largada a gente já pode falar que se vocês não estiverem seguindo o nível A da WCAG, 14 milhões de pessoas já estão impossibilitadas de chegar no produto de vocês. Então, de novo, é muita gente, né? E quando a gente fala das empresas,
Cara, todo mundo quer ter uma base de clientes enorme, né? Todo mundo quer ter muitos clientes para ter, consequentemente, mais dinheiro entrando, enfim. E se a gente deixa de lado a acessibilidade, é praticamente falar que a gente não quer crescer, que a empresa não quer ganhar mais dinheiro, não quer ter mais clientes. Então, esse, de novo, é mais um argumento de venda quando a gente for levantar bandeira dentro da empresa que a gente está trabalhando, tá bom? Acessibilidade também tem a ver com o público idoso, né? De novo, né? A gente está falando de pessoas. E a gente sabe que quanto mais a gente vai ficando idoso, né? A gente não vai tendo mais o controle de determinadas coisas, a nossa visão já não é tão boa quanto a gente era jovem, a firmeza, né, que a gente segura o celular ou qualquer coisa já não é mais aquela, né, de quando a gente está ali entre os 15 e 25 anos, por exemplo. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. E, de novo, boas práticas de acessibilidade é também para o público idoso, usabilidade, né? Então, aqui nessa pesquisa do IBGE de 2018, eles mostram um pouquinho também essa relação de crescimento, né? Por exemplo, em 2018, tinha 28 milhões de idosos, 13,5% da população. E daqui a 21 anos, já vai ser um quarto, praticamente um quarto da população brasileira idosa, né? Significa 57 milhões de idosos. É muita gente. Que se a gente não investir agora em acessibilidade, provavelmente a nossa empresa nem chegue até lá, porque vai estar deixando de lado muitas pessoas, e pode ter certeza que o concorrente vai estar atuando dentro dessa frente, né? Então, nos últimos anos, a gente viu um crescimento muito grande de empresas focadas, né, exclusivamente no público idoso, porque eles estão acompanhando desde muito tempo o crescimento dessa população. As pessoas estão vivendo mais, né? Então, de novo, a acessibilidade contribui também para essa faixa etária, né? Aqui eu trago para vocês alguns grandes números, né, de uma pesquisa recente também do Movimento Web para Todos, onde ele mostra a realidade da acessibilidade nos produtos digitais brasileiros. E é uma vergonha, né? 0,61% dos sites estão acessíveis. Ou seja, é muito raro a gente achar um site que esteja completamente acessível. E é muito fácil achar sites e produtos digitais que tenham erros básicos de acessibilidade. Quando a gente faz o recorte para os sites do governo, isso é ainda pior. É somente 0,34% dos sites do nosso governo que estão acessíveis. Lembrando que o EMAG é o próprio guia de acessibilidade do governo e dita que todos os sites do governo deveriam respeitar aquela documentação. E não acontece, não tem fiscalização, né? As pessoas não têm conhecimento, elas não sabem das dores que estão impactando nas outras pessoas. Então, eu queria aproveitar até, né, que temos aí 21 pessoas na sala. Cara, isso tem que partir da gente. Vamos fazer a diferença, né? A gente sabe do valor disso. O que que a gente pode fazer começando no nosso trabalho, dentro da nossa área, e depois multiplicando para outras dentro da empresa. Se a gente não der o primeiro passo, ninguém vai dar. Isso aqui é um baita diferencial de negócio. Na live ontem também a gente destacou isso. Cara, quem não enxerga que a acessibilidade é um baita potencial para impulsionar os negócios, está perdendo dinheiro, está perdendo pessoas, né? Bom, entrando nessa linha aí também, né, da falta de fiscalização, é legal destacar também que existe, né, uma lei brasileira de inclusão hoje, que é a famosa LBI, onde ela diz que é obrigatório que páginas web mantidas, aliás, com sede ou representação comercial aqui no Brasil, sejam acessíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Ou seja, estamos falando lá da WCAG, que é a documentação maior que rege de fato a internet, porque a WCAG ela é o guia de acessibilidade da W3C, que a gente comentou lá atrás, é o consórcio que criou a internet. E eles têm grupo de estudos para, de fato, evoluir também todas essas pesquisas em relação à acessibilidade. Então, é muita gente estudando, né? É muitas dores relatadas e representadas nesses critérios para a gente atuar.
Então, é legal também saber que, por exemplo, se o site de vocês ou da empresa de vocês não estiverem acessíveis hoje, qualquer pessoa que tenha dificuldade e não consiga acessar pode entrar, com base nessa lei, com uma ação contra a empresa de vocês. Daí sim vocês vão ter que começar a correr atrás por conta dessa multa, né, que vocês podem levar. Apesar da fiscalização hoje ser muito fraca e ficar muito, por exemplo, no pé de instituições financeiras ou grandes e-commerces, né, no qual eles de fato atuam e não estão nem aí, deveria ter uma ampliação dessa fiscalização, né? De novo, aqui é mais um tópico de discurso de venda sobre acessibilidade, tá? Eu deixo esse slide propositalmente por último, dentro dessa parte de conceito, porque eu sempre trabalho falando sobre o valor da acessibilidade, sobre incluir as pessoas. Todo mundo tem o direito de acessar os conteúdos, os sites, os aplicativos, e é para isso que eu vou trabalhar, né? Cara, eu estou na área que olha para a experiência do usuário. Eu estou na área de desenvolvimento. Eu também penso na área da experiência do usuário. Eu sou PO, eu sou gerente de projeto. Eu também tenho essa responsabilidade. Todo mundo tem a responsabilidade de, primeiro, ter esse conhecimento, né? E de fazer o melhor para que o maior número de pessoas consigam utilizar os produtos, que consigam acessar, que consigam utilizar, né? Então, a gente está falando de acessibilidade, usabilidade, tudo junto ali, né? Então, enfim, né? Eu sempre gosto de abrir o discurso falando de acessibilidade muito na linha do número, né? Da quantidade das pessoas, de fato, que a gente está deixando de lado, por não estar olhando para as pessoas, de novo. E, por último, em último recurso, abrir e entrar na questão da Lei Brasileira de Inclusão. Dependendo da empresa que a gente está trabalhando, a gente sabe por qual motivo e por qual frente que a gente consegue atuar e ter um maior impacto, né? Então, vai da gente também entender quais são os públicos que a gente está falando. Estou falando com uma pessoa diretora, estou falando com uma pessoa coordenadora, estou falando com a minha liderança, estou falando com o meu, sei lá, o meu colega ali dentro do time. Cara, quais são as pessoas decisoras aqui que de fato eu vou investir um tempo e a realidade vai aumentar, né? Então, vai muito da gente também ir aprendendo essas questões de discurso e qual abordagem a gente usa, tá bom? Vou ver aqui que alguém comentou alguma coisa. A Márcia comentou, né, que as empresas ainda não se deram conta da importância da acessibilidade e o quanto é importante também para o negócio. Perfeito. É exatamente esse ponto que a gente falou. A gente está falando de pessoas no final do dia. Se você não quer mais pessoas consumindo seus produtos, fecha a empresa, porque eu não sei mais sobre o que a gente está falando, então, né? Show de bola, gente. Agora, eu queria abrir um espaço aí para vocês, né? Se vocês ficaram com dúvida de algum tópico que a gente passou, uma pergunta, se vocês querem também compartilhar algo, se na empresa de vocês já tem alguma iniciativa, como que está rolando, enfim, vamos fazer essa troca aqui, porque eu acho que a aula é sempre muito mais rica quando, né, a gente traz também essas dores contextualizadas, porque cada dor também é diferente em algum cenário, algum contexto, tá bom? Alguém quer Cara, puxar? Boa noite. Vai, Opa, quem que vai? bom, já tem duas Vai, depois pessoas. eu vou, hein? Posso começar, então? Boa noite, Paulo. Eu trabalho numa empresa que é do ramo de moda. E dentro é um grupo, né, o Grupo Soma. E aí a gente tem uma dor, assim, porque por ser uma empresa do segmento de moda, tem essa questão do visual, sempre acaba se colocando em primeiro lugar. E a gente trabalha, às vezes, com umas tipografias muito acinzentadas, no fundo branco, que, tipo, eu vou testando, né? Tipo assim, meu nível de acessibilidade é só esse mesmo de cor, assim, né? Tipo, testando em algumas ferramentas e vejo que está fora da acessibilidade, mas, mesmo assim, faz parte da estética da marca. E aí, tipo, eu estou querendo começar esse movimento de tentar driblar isso de tipo, gente, ok, a estética da marca é mais clean, mais clara, mas isso aqui não pode ser lido por todas as pessoas. Então, tipo, eu vim mais aqui para tipo entender como eu posso administrar isso e de conceito, na real. Legal, West. Cara, perfeito, cara. Passei por isso também já.
E só o conhecimento, de fato, que me fez conseguir saber, caramba, beleza. O que estão me pedindo aqui? Como que eu devo materializar? Né? O que eu devo argumentar? Cara, nesses cenários, por exemplo, né, que você comentou, algumas cores muito claras e tudo mais, ter contraste, tamanho de fonte. Velho, é você, de fato, focar assim, tá, o que a gente quer com essa informação aqui? Ah, eu quero que as pessoas entendam e leiam esse título. Beleza, você quer que as pessoas leiam e entendam esse título. Ok. Essa cor não passa nos critérios mínimos da WCAG. Logo, a gente já entende que muitas pessoas vão ter dificuldades de ler aquilo ali, se é que vão ler, né? Por quê? A gente tem monitores, né? Não é todo mundo que utiliza um MacBook Retina que você consegue ver perfeitamente a tonalidade da cor. Essa não é a realidade do Brasil. As pessoas têm monitores ou computadores com uma qualidade mínima ali para conseguir trabalhar, com brilho, né, muito alto, um branco, no qual qualquer cor sutil, né, ou muito clarinha, se não tiver um contraste ali com uma outra cor mais escura, vai dar dificuldade de leitura. A pessoa pode até nem ler, né, perceber que aquele conteúdo está ali. De novo, eu não estou falando de texto, estou falando de ícone, de qualquer coisa que não dê minimamente um contraste. A mesma coisa que eu escrever meu nome aqui nessa minha parede em branco, ou num tom muito cinza claro, e pedir para vocês lerem. Não vai dar, né? Uma coisa é uma cor que emite muita luz, outra coisa é uma cor que não emite a luz. Precisa ter o equilíbrio de fato. As ferramentas, né, que você comentou ajudam a gente a ter esse senso do que está mais contrastante do que o outro, mas normalmente, só de olhar uma interface, a gente consegue já analisar como é que está o status daquela cor, se está contrastante ou não. Então, vá com esses argumentos, né, de que, tipo, milhões de pessoas, né, em relação a tal, tem vários números de todas as frentes que a gente consegue argumentar. Então, se de fato o foco é mostrar para as pessoas esse conteúdo, essa imagem, esse texto, faça isso da melhor maneira para que as pessoas consigam, de fato, entender e consumir esse conteúdo, né? Então, de novo, tá? Você precisa estar muito bem munido, né, dessas evidências, porque para tudo dá um jeito, cara. Eu nunca perdi uma discussão em relação a contraste porque alguém me pediu determinada coisa. Se tiver alguma resistência, ensina a galera o que é acessibilidade de fato e mostra os impactos, mostra o status. Pega alguém que está tendo já dificuldade de acessar ou entender, interpretar aquele conteúdo de vocês e pede para ela falar para as pessoas que, por exemplo, estão pedindo para você fazer determinada coisa. Então, assim, tem várias estratégias que a gente pode lidar para mudar isso, né? E, de novo, quem é o especialista? Quem manja mais essa parada aqui? Né? Eu não estou fazendo isso porque eu quero. Eu estou fazendo isso porque é a boa prática, né? É o maior número de pessoas que vão conseguir entender esse conteúdo, não vão ter dificuldades. A mesma coisa para texto pequeno. Se a gente utiliza tamanho de tipografia 10, 12, é pedir para as pessoas terem dificuldade de leitura, né? Por que a gente não usa uma 16 ou maior, com peso um pouquinho maior, para a galera, de fato, compreender aquela informação que está ali na tela? Então, é uma combinação de coisas que a gente vai até ver um pouquinho também na segunda parte aí da aula, que a gente precisa ter, de novo, né? É o conhecimento. Sem o conhecimento, você não vai conseguir dialogar. Então, é de fato trazer e mostrar o valor para que a galera pare de ficar perguntando coisas que não fazem sentido, que estão prejudicando a experiência das pessoas que vão estar visualizando e tentando compreender essa sua informação. Tá bom? Entendi. Obrigado, Paulo. Valeu. E de novo, né? Tipo, para cada conteúdo existe uma boa prática. Se você já sabe mais ou menos quais são os principais conteúdos, dá visibilidade também da documentação, sabe? Ó, não sou eu, West, que estou falando. Eu não criei nada aqui. É a galera que cria internet desde 1000 e não sei quanto, que estudou com muitas pessoas diversas e está recomendando essa boa prática, né? Vamos adaptar um pouquinho esse cinza, vamos botar um pouco mais escuro, vamos chegar ali no nível mínimo de contraste, né? A gente não é gosto, é de fato para tornar acessível para o maior número de pessoas. Ótimo. Boa, West. Vai lá, Houston. Cara, não, na verdade eu vou compartilhar, mas um negócio meio difícil. Em 2019, acho que foi em 2019, final de 2019, eu tive a oportunidade de
de fazer um workshop com o Marcelo Salles e a Thalita Pagani, de 2 dias, na época ainda era presencial. E eu voltei, né, cheguei na empresa depois disso, bem pilhado. Falei, não, nós estamos fazendo tudo errado aqui, né? Nosso produto não é acessível, e ele não é acessível até hoje, que isso é o pior ainda, né? Que eu não consegui vender a ideia, né? Sempre aquela barrigada para frente, não. Na V2 ali, a gente ajeita isso, é um negócio que vai sempre postergando, né? E, cara, eu meio que vendo isso internamente, até para outros parceiros, e vejo chegar, às vezes, no suporte, o pedido de uma pessoa que tem deficiência visual para falar, pô, o produto de vocês não é acessível, né? Então, eu já comecei a guardar alguns relatos desses para fazer uma nova investida, mas é um pouco difícil aqui do meu lado, é só mais um choramingo meu aqui hoje mesmo. Hoje eu tenho tentado bastante, mas ainda é um assunto deixar de lado onde eu trabalho, infelizmente. Mas estamos lá tentando plantar semente e ganhando aliados ali dentro. Legal, Ruston. Cara, no segundo dia, né, na próxima, eu acho que é quinta-feira, né, a nossa próxima aula, eu vou trazer também mais detalhes sobre essa parte de cultura de acessibilidade, né, que provavelmente você deve ter escutado lá com a Thalita, mas eu vou trazer também ali um outro ponto de vista, compartilhando também um pouquinho de como foi a minha trajetória, de fato, levantando essa bandeira também. Já antecipo que não foi fácil e tem determinadas empresas que, tipo, cara, você vai ter que revolucionar e você vai ter que escolher as brigas que você vai querer comprar ali, né? Assim como o nosso dia a dia. Porém, você vai chegar ainda em alguma empresa, ou enfim, vai conseguir, ou vai entrar pessoas novas que vão conseguir, de fato, levar isso aí para frente, né? Mas, enfim, a gente não pode se frustrar, né? Tipo, desistir. É começar, de fato, fazendo com o que está ali no nosso alcance, dentro da nossa área, muitas vezes nem precisando falar que é algo de acessibilidade. A gente até falou na live de ontem também, gente, não peçam licença para ficar, para fazer alguma coisa voltada para acessibilidade, simplesmente faça e depois mostra os resultados para a galera, né? Vocês vão disseminar isso, a galera vai querer fazer também. Traga isso como um assunto legal. Acessibilidade faz parte do processo, ela não é uma coisa separada. E como é que a gente dá visão disso daí? Como que a galera consegue, de fato, quebrar talvez isso daí, né? Porque, de novo, é falta de conhecimento por parte da galera, né? E daí, de novo, vai com algumas estratégias que daí no dia 2 a gente entra mais a fundo nisso, tá bom? Mas legal, cara, obrigado por ter compartilhado aí. O importante é que você tá na meta, você sabe do valor, começa a multiplicar isso, né? E, enfim. Nós vamos ter, foi como saindo de lá, o Marcelo falou, cara, eu estou plantando semente, faço o mesmo aí para frente e vai na frente. Boa, Ruston. Legal, gente. Temos mais 4 minutinhos antes de entrar na nossa segunda parte. Alguém quer compartilhar ou comentar alguma coisa? Cara, acho que vou fazer um comentário. Eu, né, acho que desde o momento que nós nos encontramos, essa questão de acessibilidade, esse movimento que a gente vem fazendo, todo mundo vem fazendo, é o que você tem falado, né? Todo mundo tem que plantar a sementinha, né? Acho que, no mínimo, esse conhecimento, cada vez mais a gente compartilhar e propagar isso para diversas pessoas, acho que isso a gente, a longo prazo, a gente vai amadurecendo isso, né? Eu acho que dentro de cada cliente ainda tem uma maturidade do produto digital. Às vezes a própria empresa não está preparada, mas o ponto que você traz é super válido, Paulo. Faz e vai mostrando, né? Porque você vai querer contar a história para começar a fazer, às vezes é um pouco mais difícil. Então, tipo, meio que na prática, né? Acho que às vezes é um pouco mais dolorido, né? Paulo aí consegue falar um pouquinho mais, né? Tá muito mais nessa vivência aí, passou na pele como que é, mas acho que é isso. Essa sementinha que cada vez mais a gente vai plantando na cabeça de cada um, a gente vai propagando e acho que isso, longo prazo, a gente tem um bom resultado. Perfeito, Lincoln. Beleza, gente. Bom,
Estamos aí quase perto das 8 horas. Lincoln, o que você acha? Quer fazer algum intervalinho? A gente já começa? Já engata? Cara, fique à vontade. Se vocês quiserem fazer uma pausa, tomar uma água aí, fazer um pipizinho, ou emenda aí 3 minutinhos, 2 minutinhos, a gente consegue pausar, não sei. Se a galera tiver de boa, vambora, né? O que vocês acham aí, pessoal? Tá na mão de vocês. Cara, por mim pode tocar. Tocar? Bora. Qualquer coisa a gente fica Aí também. Fechou? Bora. Legal. Simbora, então. Deixa eu puxar pra cá. Beleza, gente. Então, a gente fechou a parte aí, né, do Projetando para Todos. Um pouquinho de conceito, números, dá uma balizada, né? Para quem ainda não se aprofundou tanto, tipo, já dá um entendimento. Pô, beleza, agora eu sei do que vocês estão falando aí. Eu sei o que é acessibilidade digital. Então, vamos para o nosso próximo passo. Vamos materializar um pouquinho mais isso que a gente está falando. Putz, Paulo, o que é um critério? O que é uma boa prática, né? Então, vai ficar um pouquinho mais claro com alguns elementos, né? E critérios que normalmente a gente utiliza, né? Mais ainda na área de desenvolvimento de produtos digital e, consequentemente, nos produtos que a gente interage durante toda a nossa vida aí, seja pedindo uma comida lá no iFood ou acessando e qualquer site aí, Globo.com, enfim, para a gente estar assistindo, vendo as notícias do dia a dia. Então, para começar, eu sempre gosto de alinhar, por exemplo, como é que funciona o leitor de tela, né? Porque muitos dos critérios que a gente fala e os principais que impactam a maior parcela da população que tem dores em relação a ambientes digitais envolve também o leitor de tela, né? De novo, não estou falando exclusivamente, mas é muito legal estar todo mundo ciente o que de fato é um leitor de tela e como ele funciona, para a gente entender um pouquinho melhor alguns critérios específicos, tá? Pensa que o leitor de tela, né? O próprio nome já está falando, né? Ele lê algo na tela. É muito utilizado por pessoas que não enxergam, né? Não possuem a visão, por exemplo. Porém, elas enxergam de outra maneira, né? Elas enxergam pelo código, enxergam pelos padrões que foi desenvolvido aquilo. Então, ao passar, né, o teclado ou navegar por cima de algum elemento, o computador ou o celular vai falar para a pessoa o que é aquilo ali. Então, pensa que é uma navegação até muito mais fluida e direta do que quem enxerga. Porque quem enxerga, se você vê muita coisa ao mesmo tempo, pode abrigar, né? Pô, para onde que eu olho, né? Qual é a arquitetura de informação? E pelo código ele vai navegando, né? Primeiro, né? São 3 maneiras, né? Você pode navegar por todos os elementos, da esquerda para a direita, de cima para baixo, navegando pela seta, né? Você pode navegar somente por elementos interativos, link, campo, vídeo, botão, campo de busca. Então, assim como no teclado também, né? Enfim, de qualquer pessoa, se você for clicando Tab, ele vai navegando somente, né, por elementos interativos, que você pode clicar, link, enfim. O leitor de tela é a mesma coisa. E também por atalhos, né? Então, pensa que, assim, quem visualiza uma interface, olha ela e já consegue interpretar uma série de coisas ao mesmo tempo. Eu sei onde é o título, eu sei onde é o banner, eu sei onde é o menu. Mas e quem não enxerga? Né? A gente vai obrigar as pessoas a passarem por todos os elementos do meu site até ela falar, ah, não achei o que eu queria. Não, né? Então, tem atalhos, né? Como, por exemplo, navegar por títulos, daí por isso a importância, né, do título H1, H2, H3, H4, H5, H6. Navegando diretamente pelo rodapé, por exemplo, indo direto para um menu, indo direto para um conteúdo principal, indo direto para um campo de busca, enfim, navegando somente via os links. Então, tem N formas de a gente navegar dentro de uma interface, né? E esses atalhos ajudam muito, porque a experiência precisa ser equivalente, né? Quando a gente fala de acessibilidade, a gente sempre tem que pensar em experiência equivalente, independente da característica da pessoa que está acessando o nosso produto. Então, isso daqui é um pouquinho, né, de como funciona a navegação via desktop. Eu vou pular esse vídeo aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas, enfim, era mais um vídeo mostrando um pouquinho mais, né, sobre... Eu vou passar, vai. Acho que dá tempo, sim. Como a gente pegou 2 minutinhos antes. Então, nesse vídeo mostra um pouquinho como é que, de fato, funciona um leitor de tela nesse cenário, né, de novo, né, desktop, computador, notebook.
comento para vocês. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. E aí, como os cegos usam o computador? Eu sou Marcos Lima e seja bem-vindo ao Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Então, vocês perguntam e a gente responde. Como é que cego usa computador? Eu estou aqui diante do laptop, meu laptop que eu trabalho. Esse aqui na tela é o sistema 2Vox. É um sistema desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é como a grande maioria das pessoas cegas começaram a usar computador. Porque o sistema 2Vox é um sistema muito simples. Ele tem uma acessibilidade, uma interação com o usuário de 100%. Por exemplo, aperta as teclas e eu falarei. O teste será eliminado quando você apertar escape. Perto dele fala, F ele fala, aqui que, esquerda, direita. Tipo, ele vai falando todas as teclas que é. Isso é ótimo para você aprender o computador, né? Eu uso o sistema 2Vox desde 1994. Muitos cegos já não utilizam mais o 2Vox, justamente por conta de ele ser um sistema único. Ele tem os próprios programas dele. Então, se você tem e-mail, o 2Vox usa o CartaVox. Para entrar na internet, ele usa o WebVox. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não interage com os programas que já existem, né? Ele tem um sistema próprio. Isso é bom numa parte, porque te dá um retorno muito, muito positivo, mas isso é ruim, porque ele não abre vários tipos de arquivos, ele tem uns problemas com páginas de... Deixa eu avançar um pouco aqui na parte que ele interage. Aqui. Ação. Então, vamos lá. Aqui, vamos lá. Olha como é que eu escrevo. Vamos botar para ler. Ah, mas é tão rápido, precisa estar assim. Não precisa ser tão rápido, pode ser mais devagar, mas eu estou acostumado a ler nesta velocidade. E eu entendo tudo nessa velocidade. Talvez para vocês seja mais complicado, mas eu consigo entender. E às vezes, como eu digito rápido, eu tiro um retorno sonoro, porque quando ele vai repetindo as letras que eu digito, ele acaba atrasando a minha digitação. Então, vou sem o retorno sonoro agora. Olha lá. Eu estou digitando e ele não está falando as letras. Vamos lá, atenção, hein? Então, é assim que eu digito e que eu leio, né? Então, aqui nesse vídeo, deu para entender um pouquinho, né? Então, pensa que, assim, ele consegue navegar do leitor de tela por conta que o sistema já é acessível, né? Então, ele consegue navegar pelo código. Ele consegue digitar, não tem dificuldade, ele, tipo, não precisa nem falar, ele sabe o posicionamento das teclas, o leitor de tela simplesmente retorna para ele quando ele quer, né, ter aquela repetição ou que leia na sequência. Então, tem uma série de atalhos para agilizar, de fato, também a experiência de quem utiliza o leitor de tela. Ele falou, né, tipo, meu, eu escuto isso aqui numa velocidade muito rápida, para você que está assistindo, provavelmente é estranho para você, mas, enfim, é o dia a dia, pensa. A pessoa não vai ficar esperando falar o nome inteiro, uma demora, vai ficar 1 hora para navegar em uma página de um site. Logo, eles colocam uma velocidade maior, porque, meu, é o dia a dia deles, né? Enfim, quem tem essa característica, pegar o celular também, meu, vai falar na velocidade da luz, a pessoa não vai ficar, não tem o dia inteiro para ficar escutando aquele áudio, né? E a segunda forma, né, de navegação mobile é via o leitor de tela, né, no nosso próprio celular, como a gente falou, Android e iOS. No Android, né, nós temos o Talkback. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu apresentar de novo aqui, para mim tá zoado. Aqui. Temos o Talkback, né, no Android, e o VoiceOver no iPhone e também no MacBook, enfim, iPad, caso vocês tenham. Então, de uma forma geral, no mobile em si, né, no celular, é um pouco mais fácil essa navegação.
Tem N formas também de atalhos, né? Como explorar por toque, né? Então, você pensa que está aí com o celular na mão, você vai arrastando o seu dedo na interface, ele vai lendo tudo que você está passando o dedo em cima. Colagem automática, né? A própria tela vai rolando de acordo com a leitura. E configuração de gestos também, né? Para fazer determinado atalho, aumentar volume, aumentar brilho, enfim, dependendo da necessidade, né? E a forma de navegação é praticamente duas, né? O varrer, que é o navegar, então você vai estar aí com o celular aqui, você vai estar arrastando com o dedo para a direita, e ele vai falando o item na sequência. Pensa que você vai fechar os olhos e é uma tabela única, né? Uma tabela com uma linha única com várias colunas. E cada elemento está sequencial na ordem que está dentro do seu dispositivo. E caso você passe em cima de algum elemento e queira interagir, você dá 2 cliques em cima e vai navegar. E praticamente é essa forma de se navegar de forma mobile, né? Entre outros atalhos, como a gente já comentou. Beleza? E aqui também um videozinho para ilustrar melhor como que de fato é mundo moderno. Vamos lá. essa navegação. Nossa, mas está escuro. Eu uso celular escuro, mas existe um macete, ó. E Face a luz. Eu não sou Deus, mas Fiat Lux, Face a luz. Aqui esse é o celular, ó. Tem todas as opções. Ele tá falando muito rápido, né? Eu vou... 40%. Ó, botar em 35%. Eu tô quase dormindo. 35%. Relógio. Multimídia. Tempo. Store. Mercado Livre. WhatsApp. Tudo ele fala. 8 apps. Ó, eu posso configurar tudo. Ó. Aqui, ó. Painel de controle. Brilho. 69%. Ó, o brilho está em 69%. Baixei, ó, mudança na tela. Agora eu vou botar 100%. Vocês viram brilho? Ó, céu brilhante, o telefone brilhante. Dá para mexer em tudo no celular. Volume. 24, 84, 78. Então, o vídeo aí também ilustra um pouquinho, né, de como é essa navegação, né? Vocês viram, né, que ele estava mexendo ali, estava fazendo o varrer que a gente falou, clicando 2 vezes para interagir. Vários atalhos ali, ele usou também 3 dedos ali para habilitar a tela ou não, né? Então, tipo, é um pouquinho também disso para ilustrar o que a gente comentou anteriormente. O Thiago comentou, né? Incrível. Eu sou acostumado com podcast no 1.75 e mesmo assim acho a velocidade da assistente rápida. Pois é, 1.75 não é nada perto da velocidade que eles usam aqui, né, Thiagão? É insano o negócio, é outro ritmo. Beleza, então isso daí foi um pouquinho, né, Enfim, para a gente conhecer mesmo, né, o leitor de tela, porque no dia a dia também, se a gente for fazer algum teste, né, em relação à acessibilidade, é legal a gente testar com o leitor de tela, como é que está o status do nosso aplicativo, como é que está o status do nosso site que a gente está desenvolvendo. Então, é legal já mostrar para vocês também fazer esse exercício depois. Beleza, entrando um pouquinho aí também já nas boas práticas, de fato, né, que todas elas estão correlacionadas com um ou mais critérios da WCAG. Esse que a gente está vendo aqui, a gente está falando muito do tamanho da fonte, né? Aqui até o West comentou, né? Pô, mas a galera quer uma fonte pequena, não sei o quê. É assim, é simplesmente visualizar o da direita e da esquerda. O que está mais confortável para vocês lerem, né? É isso, acessibilidade é isso. As coisas, os conteúdos precisam estar fáceis de serem entendidos. Está muito mais fácil de eu ler o da direita, porque, primeiro, a fonte está maior, o entrelinhamento está maior, tem menos palavras por linha, e logo é mais confortável de eu ler, né? O da esquerda eu já tenho que chegar mais perto, tem mais palavras por linha, parece que é maior, enfim. Então, tudo isso a WCAG já contempla e cobra, né? Quando a gente vai analisar, para a gente, de fato, seguir, para ter uma experiência melhor. De novo, praticamente todas as boas práticas que eu vou mostrar aqui para vocês estão completamente relacionadas com uma melhora de experiência. Voltando de novo, de UX, que é o termo que está no nosso cargo, caso você seja um designer, UX designer,
design de experiência, e não só do design, né? Do desenvolvedor também. Pô, todo mundo faz parte aí da experiência do cliente, né? Cada um com a sua especialidade. Então, de novo, aqui eu não estou nem para mostrar qual é o tamanho errado e o certo, né? É mais para dizer que o tamanho de fonte maior que 16 pixels é muito mais confortável e visível do que o tamanho de fonte 12, né? Lá no nosso Design System, lá do Banco Carrefour, e anteriormente também quando eu trabalhei no PAN, cara, eu praticamente removi o tamanho de fonte 12, porque é inadmissível utilizar o tamanho de fonte 12. É muito pequena, é pedir para a galera não ver, não ler, né? Então, fica também essa reflexão, né? O quão ético nós estamos sendo com os nossos produtos. Outra boa prática, né? Menu via teclado. Aí eu estou falando um pouquinho já da forma de se navegar, por exemplo, por teclado mesmo, né? Somente pelo teclado, utilizando a tecla Tab, Enter ou espaço para navegar e abrir os elementos interativos. E praticamente você conseguir navegar somente via teclado no seu produto. Lembrando, não estou nem falando de leitor de tela aqui agora. É navegar somente via teclado, utilizando Tab, Enter, espaço, para que... Será que o menu do site de vocês está acessível somente via teclado? Ou a pessoa obrigatoriamente tem que ter um mouse para ir lá e clicar e acessar? Se não, você já está matando completamente todos os links que estão ali interno para milhões de pessoas que não vão estar conseguindo chegar lá. Tá bom? Outro ponto que eu gosto de destacar é nesse GIF. Vocês estão vendo esse pontilhadinho em volta dos elementos? Esse é o estado de foco. Ele é muito importante para a gente identificar o elemento pelo qual a gente está navegando. Beleza? Então, independente se a pessoa, de novo, tem algum tipo de deficiência ou não, você precisa saber por onde você está navegando. Então, o estado de foco auxilia nisso. Você sabe exatamente o elemento que você está navegando. Esse, por exemplo, é também um critério único da WCAG. Boa prática de finalidade do link, né? Então, a gente vê muito, né, em produtos, né? Clique aqui, saiba mais, né? Então, por exemplo, isso não é uma boa prática. Porque pensa que o leitor de tela, né? A pessoa que estiver usando o leitor de tela e estiver navegando somente pelos elementos interativos, só vai passar por esse clique aqui, saiba mais, e ela não vai saber o que vai acontecer ao clicar. O que é saiba mais? Saiba mais sobre o quê, né? Então, por exemplo, quem daqui hoje está visualizando esse slide deve estar falando, pô, Paulo, mas eu entendo. O texto anterior complementa esse link, né? Mas quem utiliza o leitor de tela, novamente, pode navegar somente pelos elementos interativos. Então, vai navegar somente pelo saiba mais, clique aqui para fazer o download. Então, o segredo aqui desse critério é, o próprio link precisa ser autodescritivo, ou seja, o próprio link, ao ler somente o link, ele precisa mostrar a sua finalidade. Então, aqui, o que eu fiz? Eu reescrevi a minha frase para deixar esse link acessível. Então, ainda não abriu sua conta? Abrir conta digital. Se eu estiver navegando somente pelo link, eu vou saber que abrir conta digital vai abrir um site para eu abrir minha conta digital. Concorda? Que é muito melhor do que um saiba mais? Então, de novo, né? Não é somente para leitores de tela, é para todo mundo. Se você escreve um link com um texto, né, já claro para onde que a pessoa vai ir, você está melhorando a experiência para todo mundo também, tá bom? Então, os outros exemplos também seguem a mesma abordagem. Acessar e aprender sobre linguagem neutra. Somente aprender sobre linguagem neutra está com link. Está mostrando para onde que vai e o que ela vai ler. E o último exemplo, né? Baixar a apresentação sobre acessibilidade digital. Perfeito. Eu sei a ação que vai acontecer, que é baixar. O formato é a apresentação e o tema é acessibilidade digital. Então, isso tudo conta no final do dia, né? Para todo mundo, para quem utiliza leitor de tela, para quem não utiliza. Então, de fato, é uma boa prática. Esse ponto aqui também eu acho muito importante, porque quando a gente fala de, por exemplo, contratar novos produtos, comprar novos produtos, automaticamente vai vir um formulário para você preencher. Você precisa colocar o seu login e senha, você vai precisar colocar os seus dados, e é por meio de um formulário que normalmente você vai imputar essas informações. Então, somente para formulário tem uma série de boas práticas
Aqui eu estou destacando mais boas práticas visuais, mas de código também, tem uma série de boas práticas de código, tá bom? Então, aqui o que eu vou destacar para vocês. Não utilizar somente uma cor para representar um status, por exemplo. Deu erro. Ah, vou jogar só um vermelho aqui e já era. Deu sucesso. Ah, vou botar cor verde, né? Todo mundo enxerga. Não, não é todo mundo que enxerga. Primeiro, né? Quem tem algum tipo de deficiência visual, por exemplo, pode não enxergar nada disso, vai ver só o código. A pessoa pode ter alguma deficiência na visualização de cores. Então, existem pessoas que não pessoas daltônicas que não enxergam verde, pessoas que não enxergam vermelho, pessoas que não enxergam azul. Tem pessoas que são cegas de cor. Logo, elas enxergam só em tons de cinza. Se você utilizar somente a cor para representar um status, a pessoa não vai entender o que aconteceu ali. Entendeu? Então, é sempre uma boa prática, né? A gente utilizar um outro elemento para complementar a cor. Como, por exemplo, um ícone, um símbolo. Independente da cor que a pessoa estiver vendo, pelo símbolo ela vai entender que deu erro, deu sucesso, deu um alerta, né? E, de novo, ícones familiares. Não vai reinventar o ícone de erro. A galera já está acostumada que é um triângulo, que normalmente é alguma plaquinha de pare, por exemplo, fazendo alguma relação também com o ambiente físico. Então, não reinvente isso, porque você vai estar prejudicando a experiência, né, das pessoas. O que mais? As instruções também, né? Pensa que, beleza, tem alguns campos que a gente está muito acostumado a colocar. Nome, e-mail, data de nascimento, enfim. A gente já sabe normalmente as regras. De novo, né? O óbvio não é óbvio para todo mundo. Então, a gente precisa seguir essas boas práticas de também descrever quando a pessoa errar um campo que, sei lá, de nome, ok? Por isso é importante essa descrição. Fala o que a pessoa errou e como ela deve corrigir. Ou já fala o que ela errou, que, enfim, né? Daí acontece de usabilidade para ver exatamente o texto que você vai colocar de acordo, né, com o erro ou o sucesso que está dando dentro do campo. E sempre que possível, feedback em tempo real. Estou olhando para cá porque eu estou com a telinha de vocês aqui. Deixa eu colocar para cá para não me atrapalhar. Então, sempre que possível, feedback em tempo real, gente. Errou um campo, já acusa o erro. Não deixa a pessoa errar vários campos para depois ficar tudo em vermelho, aumentar a carga cognitiva, ela se frustrar e se estressar com aquilo, né? Vamos aos poucos, quebra essa experiência. Se possível, um campo por tela ou campos complementares uma vez por tela. Vamos melhorar, de fato, essa experiência aí dos nossos formulários, né? De novo, né? Todos esses pontos que eu falei, principalmente da cor, para nunca representar só uma cor, isso se aplica em qualquer tipo de conteúdo que vocês forem usar a cor, tá bom? Para representar um status. Como, por exemplo, essas labels, né? Essas etiquetas, por exemplo, do Trello. Tem somente as cores, mas tem as cores com padrões. Então, é muito nessa linha. Ele não está utilizando somente uma cor para representar que são tags diferentes. Tem um pattern aqui, né? Tem um padrão, tem uma textura que diferencia um tópico do outro. Então, é sobre isso que a gente está falando. Uma boa prática de usabilidade, né? Área de toque. Quem nunca teve dificuldade, por exemplo, de abrir um site que já não era muito responsivo e a área de toque era somente naquela bolinha minúscula do radio button, né, do botão de rádio, que você teve que ir lá dar um zoom na tela e clicar, sei lá, com o dedinho para conseguir selecionar aquele radio ou checkbox. Acontece muito com produtos no qual a galera não está nem aí para usabilidade, né? Esse critério vai muito em linha disso, né? Essa boa prática de usabilidade. Pô, se o ícone em si ele tem 24 por 24 pixels, ou seja, bem pequeno, não tem por que a gente manter a área de toque dele também desse tamanho, né? Então, aqui, por exemplo, essa boa prática é muito utilizada, por exemplo, no Material Design da Google. Eles não usam a área de toque somente no limite do ícone, como a gente vê aqui do lado esquerdo, né? Eles vão lá e colocam uma área extra de toque, seguindo todas as boas práticas de usabilidade, de estudo, de um tamanho médio da área de toque do maior número de pessoas da população, que normalmente aí é entre 44 pixels e 48 pixels. Então, isso daqui também é uma regra de ouro no momento de você desenvolver uma interface.
tanto de espaçamento de um elemento para o outro, quanto da área de toque, de um botão, de um link, de um ícone, de qualquer coisa que seja interativa, né? Então, vamos lá, vamos melhorar essa experiência, né? Não é porque veio o ícone que a gente vai deixar a área de toque somente naquilo. Especifica para o desenvolvedor, ó, o ícone é desse tamanho, mas a área de toque é maior, ok? Dá uma olhadinha aqui nesse arquivo, eu detalhei para você. Então, vamos ajudar também, né, as outras pessoas que estão trabalhando junto dentro desse projeto. Contraste entre elementos, né? Pegando muito também o gancho ali do West, né? Então, hoje no mercado a gente tem muitas ferramentas, né? Que você consegue colocar lá o código da cor de um lado, coloca o código da cor do outro, e ele te dá o cálculo, né? Ó, tá contrastante, não tá contrastante. E você vê até o nível da WCAG, né? E esse cálculo é feito baseado na luminância dessa cor. Ou seja, uma cor branca emite muita luz, certo? Porque é branco, está emitindo 100% da luz. Agora, uma cor preta, ela não emite luz, né? Ela bloqueia, ela não tem luz. Logo, é muito isso, cores que emitem mais luz com cores que emitem menos luz. E mais ou menos esse é o cálculo que a WCAG faz para chegar num ponto que fala, não, esse aqui está ok. Independente se a pessoa tiver com sol na cara, com um monitor ruim, com brilho gigante, vai estar minimamente acessível, a pessoa vai perceber aquele elemento. Então, aqui no slide eu trago, né, mais para vocês de fato baterem, né, e ver as diferenças. Do lado esquerdo está uma cor um pouquinho mais escura ali do botão, azul, e os elementos em branco, né, o texto e o ícone, dando um contraste de 5,34, que equivale ao duplo A da WCAG, lá dos níveis que a gente falou. E a tag de cima também, né? Um cinzinha mais claro no fundo e um texto mais escuro na frente, batendo 7,58. Duplo A também da WCAG. Ou seja, estão acessíveis em cenários extremos, o maior número de pessoas vai conseguir visualizar. E do lado direito são tons mais claros, né? Ou seja, são tons que ambos emitem muita luz. Então, não dá um contraste suficiente e, em determinadas situações, as pessoas podem não conseguir perceber esse conteúdo. Seja tag, seja botão, seja texto, seja o que for. É sempre a relação entre o primeiro plano com o segundo plano. Beleza? Aqui eu trago uma das ferramentas, né, que eu gosto, às vezes, de usar para fazer esses testes de acessibilidade e contraste, que é o Hook and Use, onde você, né, como eu comentei, coloca aqui a cor do fundo, que está o elemento em cima, coloca a cor aqui do texto, coloca o tamanho também do texto, né, dá para fazer isso, e ele vai te dar a relação de contraste da WCAG e a classificação, CA, AA ou AAA. Além de ele simular com todos os níveis ali, por exemplo, de daltonismo, como que o seu botão está sendo visualizado por uma pessoa que não enxerga o vermelho. Enfim, não enxerga o azul, não enxerga o verde. Então, você consegue também ter essa percepção para ver que se ainda assim está dando contraste entre seus elementos. Tá bom? Então, abusem, né, dessas ferramentas e plugins que a gente tem hoje. Porém, eles são uma pequena parte, né, de critérios específicos da WCAG. Então, é um apoio. Eles não vão solucionar 100%. Quem vai dar a palavra final é sempre o usuário, a pessoa usuária. Por mais boas práticas que vocês seguem, vocês sempre vão ter que validar também com seus clientes. O que eles estão falando? Está ok para eles? Tem que refinar alguma coisa? Eles estão entendendo? Enfim. Então, sempre a palavra final vai ser das pessoas que a gente tem que testar com as pessoas em sua diversidade, como a gente já falou. Validação do componente, né? Agora indo mais para a linha de desenvolvimento, design system também. Uma ferramenta que a gente consegue ter alguns pluginzinhos ali automatizados de acessibilidade é o Storybook, né? Storybook, por exemplo, lá no Banco Carrefour, a gente utiliza para ser a biblioteca dos desenvolvedores em relação a componentes. Então, todos os componentes que a gente tem na nossa biblioteca de design, tem também na biblioteca de desenvolvimento, onde a gente consegue interagir com os elementos e tudo mais. E aqui a gente já consegue fazer essa validação automatizada, né? Ele vai pegar somente alguns problemas de acessibilidade. Porém, já é algo, né? Já é alguns problemas que você pode estar se antecipando antes de colocar esse seu código no ar, por exemplo. Tá bom? Então, por exemplo, aqui do lado direito, né? Ele está pegando que
os botões precisam ter um texto discernível, né? Um texto entendível. O que mais? Aliás, garanta, né? Garanta que o texto tenha um texto discernível. Esse tópico segundo aqui também em relação ao contraste, que tem pelo menos o duplo A em relação ao contraste. E esse terceiro, legal, é que o botão e o link, o texto do botão e do link não está se repetindo como uma imagem alternativa. Enfim, ele vai levantar vários problemas que vocês podem atuar. E, de novo, nada disso vai substituir os testes com pessoas, tá? Isso a gente vai falar um pouquinho mais no dia 2 também, sobre como é que eu testo a acessibilidade. O que eu tenho que levar em consideração? Pessoas, documentações, ferramentas, enfim, é um pouquinho de tudo, né? Mas a gente fala mais no dia 2. Transcrição de áudio para texto. Então, aí a gente está falando do conteúdo de vídeo. Pensa aqui em conteúdo de vídeo de novo, né? Que a gente falou. Se ele não tiver uma legenda, a gente... Joyce, quer comentar? Não sei se é Eu queria perguntar o que é estenotipia. Estenotipia, legal. Beleza, eu vou explicar, daí eu falo na sequência, tá bom? Beleza. Boa. Então, pensa assim, que todo conteúdo de vídeo tem um áudio. Aliás, pode ou não ter áudio, né? Mas se tiver áudio, tem alguém falando ali, a gente precisa, tipo assim, é lei, tem que ter legenda. Se não tiver legenda, a gente já está excluindo e muitas pessoas vão deixar de consumir porque tem muitas pessoas que não consomem escutando áudio. Aqui eu estou colocando um vídeo do YouTube, mas se a gente for lá para os stories do Instagram, quem nunca, né, navegou lá rapidão no modo automático, sem áudio, e, consequentemente, se algum story não tiver legenda, você não vai saber o que está rolando ali, porque você não vai escutar. Então, se tem legenda, a taxa de pessoas consumindo o seu conteúdo é maior também. Tem dados sobre isso. Então, de novo, né? Acessibilidade com legenda ajuda muitas pessoas, porque a gente está colocando um conteúdo textual. Não está dependendo somente do áudio, por exemplo, para representar essa informação. Tá bom? Tem ali também do lado a janela de Libras, né? Então, sempre que possível, a gente colocar também uma janela de Libras para que pessoas que forem que são, né, alfabetizadas em Libras consigam ter uma experiência melhor também do entendimento desse conteúdo. A legenda manual, o que é, né? Tem a legenda automática, por exemplo, do YouTube, que, sei lá, você não faz nada, só sobe o vídeo. Ele vai botar uma legenda lá, que ele vai, né, a inteligência artificial vai identificando as palavras, porém erra muito, erra demais. Ainda mais quando você fala em termos em inglês, daí que o bagulho fica muito doido mesmo na legenda, fica tudo errado. Então, o certo mesmo é a gente colocar uma legenda manual. O que é legenda manual? Você vai pegar até essa legenda criada aí pelo YouTube, ou você mesmo, né, montar a legenda baseado na fala, no áudio, para que exatamente o que está sendo falado no áudio está sendo materializado aqui no vídeo, né, para ficar de fato coerente, e não palavras soltas, enfim, que uma inteligência artificial fez. Beleza? E o terceiro tópico, né, que a Joyce perguntou, estenotipia. O que é estenotipia? A estenotipia é uma técnica, né, de uma forma, vamos dizer assim, bem didática, que, por exemplo, estou num evento ao vivo, agora, por exemplo, teria uma pessoa escrevendo, conforme eu vou falando, exatamente as minhas palavras, para que seja gerada uma legenda aqui embaixo, exatamente com as palavras que eu estou falando. De novo, né, a inteligência artificial faz isso, pega, mas dá muito erro, pode mudar contexto, palavra errada. E estenotipia é, de fato, uma pessoa, né, não é um robô, é uma pessoa digitando o que eu estou escrevendo. E eles escrevem numa... eu acho que é estenótipo, alguma coisa assim, enfim, é o nome da máquina, que não tem todas as letras e teclados, por exemplo. Tem alguns atalhos. Então, a pessoa vai digitando alguns atalhos, algumas palavras, algumas letras específicas, porque, de novo, né, eu poderia estar falando assim, na velocidade da luz aqui, e, pô, é difícil você escrever conforme a pessoa está falando, né? Vai demorar. Então, tem uma série de cálculo ali diferente que a pessoa vai digitando e vai formando essas palavras em uma velocidade muito rápida, para que, de fato, fique meio que uma
fique meio que ao vivo essa legenda, sabe? Então, isso daí é um pouquinho da estenotipia. Então, para eventos, seria muito que essencial, né, a gente sempre tiver a estenotipia. A gente sabe que é um serviço um pouquinho caro também, mas, enfim, é isso daí. Se a gente tiver esse recurso, tiver essa possibilidade, seria muito legal de ter estenotipia também. Joyce, ficou claro? Sim, entendi. Obrigada. Nada. O que mais temos? Espaçamento entre linhas. Às vezes pode parecer muito besta, assim, né? Pô, espaçamento entre linhas também é um critério da WCAG. Não só é um critério da WCAG, como da ABNT. Então, todo mundo que já fez um TCC na vida seguiu essa regra do entrelinhamento, que é de o espaçamento entre uma linha e outra, ela tem que ter 1,5 vezes o tamanho da fonte que você está utilizando para escrever esse texto. E o objetivo é única e puramente dar um conforto visual melhor no momento da leitura, né? Então, grandes sites de notícias, de artigos, enfim, já seguem essas boas práticas, né? Um entrelinhamento confortável, fontes grandes, né, maiores, blocos pequenos de texto, normalmente alinhado à esquerda, enfim, tem N boas práticas de diagramação que conversam, né? E é legal ver essas transições de documentação, né? Pô, tem na WCAG, né, que é a documentação de acessibilidade para ambientes na web, mas tem na ABNT, que é a Associação Brasileira, a ABNT, nem lembro mais o que é, se alguém souber aí o N e o T da ABNT, eu esqueci. Mas tem também, então, tipo, é cross documentações, né? São boas práticas, tipo, meio que globais, assim, que às vezes a gente até segue e nem sabe. Perfeito, Juan. É a Associação Brasileira de Normas Técnicas, perfeito. Então, é legal a gente destacar isso, né? Então, é muito mais confortável, né? Ter um texto um pouquinho mais espaçado, não tanto também, né? A ponto que a pessoa acha que é outro assunto, mas também muito colado atrapalha a legibilidade. Então, é sempre legal a gente destacar que esse é um critério também. Eu falei 1.5, né? Mas aí que está o gancho aí entre documentações e testes na vida real. Esses 3 títulos aqui são o heading, né? A escala tipográfica que a gente usava lá no Banco Pan, né? No Marroe Design System. E tanto no nível 1, 2 e 3, nenhum dos 3 tem 1.5, conforme fala a WCAG. Pô, Paulo, você fala tanto aí da documentação, mas você não está seguindo a parada. Qual que é o ponto? Use as documentações para embasar as suas decisões e testa com os seus clientes. Faça testes e refine quando necessário. Então, o que eu fiz foi, deixei inicialmente tudo 1.5 e fui ver como é que ficava nas nossas interfaces. Então, eu vi que para nível 1, ou seja, fontes maiores, ficava muito grande. E eu precisava desse espaço, né? A fonte precisava ficar um pouquinho mais conjunta. Porém, em níveis menores, a fonte menor ficava muito pequena. Logo, eu precisava aumentar até do que 1.5. Então, aqui a gente vê que no H1 tem 1.3 de line height, no H2 tem 1.3 também, e no H3 tem 1.6, ou seja, é maior do que a WCAG solicita. Então, de novo, eu estou dando um exemplo dos títulos, mas isso é a mesma coisa para qualquer coisa que a gente vê na WCAG. Aplica a documentação, aplica as boas práticas e refina com os insights dos testes de usabilidade que vocês aplicam no dia a dia, tá bom? Nada é escrito em pedra. Aqui é um baita do norte, de uma pesquisa global, mas existem essas particularidades também, tá bom? Bom, sempre bom destacar que todas essas boas práticas, né, quando a gente está falando até de produtos web, né, sites, enfim, todas essas boas práticas de acessibilidade ajudam a ranquear também melhor o site, ou seja, nessa briga, né, que a gente tem para ficar na primeira página do Google, boas práticas de acessibilidade auxiliam nesse ranqueamento. O Google, né, que desenvolve, por exemplo, o sistema Android, tem muito isso no DNA, como a gente falou lá no começo. Então, é muito legal de destacar isso, né? Que, tipo, eles, de fato, valorizam e os robozinhos lá batem e, de fato, ranqueiam melhor o seu site.
Então, se você descreve imagens, se o seu site carrega mais rápido, se você segue as boas práticas também ali de contraste, né? Tipo, eles conseguem validar todos esses pontos e contam também no momento de fazer o ranqueamento nos campos de busca. Aqui eu trago para vocês também algumas referências que eu sempre gosto de trazer sobre Design System, né? Que está muito ali no meu dia a dia também, de como algumas documentações relacionam e falam sobre esse tema de acessibilidade, né? Então, eu gosto bastante desse daqui da Morningstar Design System. Ele não é bonito, porém, a cada componente, ele tem uma aba escrito acessibilidade. Ou seja, ele mostra essas boas práticas de acessibilidade a nível de componente, e não só uma grande boa prática geral. Então, fica também de referência para vocês darem uma fuçada no Morningstar depois. Tem o Carbon Design System, né, que é o Design System da IBM, também, né, baita referência aí sobre acessibilidade. Tem algumas questões aqui onde eles falam, putz, como que a gente se preocupou com cores, com ícones, enfim, toda essa parte de fundamentos, como que a gente testa via teclado, né, nossa preocupação também com os desenvolvedores, o que eles têm que olhar, quais são os testes que eles fazem, então é bem legal também. E beleza, tá aqui na finaleira. Deixa eu só voltar aqui nessa pergunta, que tem uma pergunta relacionada. O Juan perguntou, existe regra definida para uso de valor de line height em porcentagem? Em porcentagem, então, na real, esse daí é em porcentagem, né? 1,5, você pode transformar isso em porcentagem, não tem problema. Seria 150%, por exemplo. Dá para trabalhar das duas maneiras. Tá bom? O importante, de novo, né, é ter um respiro, né, seguir a documentação e depois refinar para ver o que de fato funciona melhor. E uma vez que você tem isso padronizado, né, para todos os seus títulos e todo mundo está utilizando esses mesmos títulos, zero estresse, já escalou, né? Você já definiu o padrão, agora a galera só está seguindo e ninguém vai ficar mexendo depois. E caso você tenha que mexer depois, beleza, você mexe em um lugar, atualiza para todos os outros. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Boarim colocou aqui o que de fato é, né, por definição, taquigrafia ou estenografia. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Para quem tem movimentos limitados, tem um app bacana para usar alguns sites usando apenas os olhos. Hawkeye. Legal. Esse aí eu já testei, Edu. É bem bacana, né? Você consegue, tipo, a interface, ele pega, né, exatamente onde é que estão seus olhos, as bolinhas e o movimento, você consegue navegar na interface. Tem várias ferramentas também online e de consultorias que a galera vende, que você consegue também navegar no site, né? Somente movimentando a cabeça, né? O olho como Hawkeye no aplicativo, mas, sei lá, para web, onde você também pisca uma vez, ele para, pisca duas vezes, ele acessa. Então, isso que eu acho muito da hora, assim, e curioso da acessibilidade. Tem N formas como as pessoas interagem, e a experiência pode ser boa para um, mas pode não ser para outra. Então, é legal a gente, de fato, explorar todas essas ferramentas, tecnologias, para ver se a gente, de fato, está atendendo, né, com o nosso produto e o que a gente tem que fazer para evoluir isso. Deixa eu ver mais. A Michelle fez uma pergunta até de comunicação neutra, né? Linguagem neutra, né? O que você acha de utilizar linguagem neutra como TODES nesse quesito de acessibilidade? Dificulta o entendimento com leitores de tela? Legal. Então, essa é uma discussão, eu tive bastante discutido sobre esse tema recentemente, né? Porque, por exemplo, lá no Banco Carrefour, a gente divulgou no começo desse ano um manual de comunicação inclusiva, né? Que tem N boas práticas e a gente fala desse aspecto também. E a gente fez um para inicialmente, né, dentro do banco, para ajudar a galera, mas a gente publicou, né? A gente colocou no ar essa documentação, depois eu até mando para vocês. E foi um dos tópicos que a gente teve que revisar e refinar depois, porque a gente não estava abordando da melhor maneira. E era muito em relação a isso, né? TODES.
ele faz parte da linguagem neutra, né? De quem não se considera ali, né, no masculino e feminino. E o leitor de tela, como é que impacta e tudo mais, né? Enfim, né? A gente sempre fala assim, cara, não existe uma regra aí também batida nisso, né? O que a gente precisa se preocupar é de entender e, de fato, abraçar todas as pessoas. Eu não quero excluir alguém por uma boa prática do código ou da forma como eu estou comentando determinado ponto. Tem palavras que, voltando, né, para o leitor de tela, pode até não ser exatamente como é hoje, mas, pô, a pessoa vai conseguir entender. O que impacta muito, por exemplo é o arroba, é o X, né, no todes, ou coloca o arroba ali para tirar o gênero. Isso sim quebra a palavra. Isso atrapalha, de fato, o leitor de tela. Mas aí a solução é só colocar o E. Aí fica todes, eu botei aí no chat. Que o todes com X, o leitor dá uma travada. Aí é só você colocar o E. Aí fica T-O-D-E-S, todes. Perfeito, Joyce. É isso aí. Mas assim, né? De novo, né? Se eu for falar que o arroba e o X não significa também para que não se enquadra também para pessoas que não se consideram entre o masculino e feminino, eu não estou falando algo certo, porque ele funciona também. Mas o ponto mesmo é bem na dúvida que você está falando, né? É no impacto pro leitor de tela, no qual também a gente já escutou pessoas e pessoas falaram, não, beleza, quando tem isso daí, eu consigo configurar o leitor de tela para eu cadastrar essa palavra e ele falar da maneira correta, né? Então, de novo, né, não tem certo ou errado, tem as recomendações que a gente sugere para que impacte um maior número de pessoas, aliás, um menor número de pessoas no caso de um impacto negativo, né? Mas, perfeito, Joyce, obrigado por me complementar. Michele, respondido? Não sei nem se a Michele está aí ainda, alguém consegue confirmar para mim? Acho que está, né? Ah, foi mal, tá, você respondeu aqui. Beleza. Perfeito, Márcio, mas nem todos entendem todos. Enfim, é de fato uma discussão, né? A gente tem que ver o real impacto e benefício de todos os lados e a gente sempre ponderar, né? Então, sempre vai ser uma recomendação. Quem sou eu para falar que uma coisa tem que ser feita e outra coisa não, né? De novo, a pluralidade, termos, sei lá, cada vez a gente tem que respeitar o que as pessoas sentem e a gente precisa incluir todo mundo. Eu acho assim, eu como no meu lugar de fala de fazer parte da comunidade LGBTQIA+, existem concessões e assim, as pessoas aprendem, sabe? Não é, tudo bem, não tem na gramática, mas essas coisas vão se aprendendo, assim como gíria. E também tem a questão da revisão ortográfica, que muitas palavras perderam acento. Então, o idioma é uma língua viva e as pessoas vão se adaptando aos poucos. Muitas pessoas não vão entender, mas algumas vão. E quanto mais a gente usa, mais as pessoas entendem. Se a gente não usa, ninguém aprende. Então, eu sou a favor, dentro do meu lugar de fala, de que sim, é algo que a gente deve pensar e ensinar as pessoas mesmas. As pessoas não sabem, então a gente pode ensinar, por que não? Legal, Joyce. Obrigado pela contribuição. É isso aí, gente. Eu gosto muito disso, de dar as aulas, a galera contribuindo, se complementando. É só assim que, de fato, a gente aprende, né? Evolui. Muito massa. Vamos avançando aqui. Beleza. De conteúdo que eu trouxe para vocês, era isso hoje, gente. Falando um pouquinho de conceito, falando de boas práticas, né? Conectando teoria, de fato, no visual. Pô, beleza. Agora eu já tenho uma noção de algumas coisas. Eu gosto sempre de elencar os principais componentes e elementos que normalmente gera mais dúvidas ou que a gente utiliza mais, né, para já dar um caminho aqui para vocês. Porém, de novo, são 78 critérios mais outras documentações, então conciliem isso, né, testem com pessoas, conversem. Na próxima aula a gente vai, né, conversar sobre mais alguns assuntos complementares, parte de cultura, como dar os primeiros passos, algumas ferramentas e plugins, enfim, para dar uma complementada também no dia de hoje, tá? Para a gente aproveitar também os minutinhos finais, aproveitem de novo. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a alguma boa prática? Quer compartilhar também algum assunto? Vamos conversar. Ei, Paulo,
Tudo bom? Boa noite. Gratidão aí pela luz, pela gratiluz, já misturei tudo, né? Mas gratidão aí pela aula. Acho que, nossa, ficou incrível, principalmente quando você mostrou, né, como seguir as boas práticas e quando a gente não segue, né? Fica evidente que só tem a ganhar mesmo, né? Trabalhar com acessibilidade, acho que faz parte do DNA do X, né? Estava até relembrando aqui o livro do Dan Norman, Não Me Faça Pensar, que lá no finalzinho, a minha edição aqui é de 2014, ele fala, né? Eu espero que daqui a 5 anos a gente nem precise mais falar de acessibilidade, né? Aí a gente está em 2019, já passamos de 2019, né? Infelizmente ainda temos que ser embaixadores, né, da acessibilidade, porque isso não é perceptível como valor, né? Eu não sei se isso também parte de algo nosso, né, da gente olhar para nossa caixinha, né, e pensar que porque existe uma forma de ser bonito, agradável, ter um design minimalista, mas também existe e isso aí não contrasta com acessibilidade, né? Ou se não é também uma questão da gente trazer, que nem você falou, né? Tentar falar numa linguagem de negócio também para quem é a liderança executiva, né? E mostrar que a acessibilidade também traz retorno, né? Então, assim, não tem para onde fugir, né? Só queria explanar um pouquinho, né? Legal, Tiagão. É muito nessa linha mesmo, cara. Eu sempre bato na tecla ali que é a falta do conhecimento, sabe? Se a galera tem a falta desse conhecimento do que de fato é o assunto, o valor dele principalmente, daí fica difícil mesmo a gente avançar, né? Daí starta já na nossa cabeça, né? Pô, como é que eu começo? Qual é a abordagem que eu uso? Como é que eu vou vender isso aqui? Como é que eu vou escalar? Como é que eu vou fazer um pedacinho para comprovar lá na frente, né? E assim a gente vai dando os primeiros passos aí, plantando a semente, como o Ruston falou, e avançando na disciplina rumo a uma cultura de acessibilidade, né? Que, de novo, né, a gente tá falando de cultura. Assim como qualquer novo assunto que a gente vai discutir, ou algo que não é tão discutido, assim, sei lá, desde a escola, não é muito discutido, é uma jornadinha, né? Até todo mundo ir pegando, contratar pessoas com essa experiência também, né? De, tipo, já ter trabalhado com alguma coisa ajuda também. Então, as lideranças, principalmente, precisam estar com isso muito claro, né? Porque senão nunca vai mudar a realidade, né? Alguém de cima mesmo precisa tomar um chacoalhão ou ter esse conhecimento para que, de fato, as coisas avancem mais, né? Então, de novo, né? É a gente entender isso, por que não está avançando ou não, e começar dos primeiros passos. O que mais alguém comentou aqui? A galera dando feedback, show de bola, gente. Tem mais, hein? Não esqueçam da aula 2, hein? Manda aí, gente, se alguém tiver mais dúvidas. Ou quiser compartilhar alguma coisa também. Quando que vai ser mesmo a aula 2? Quinta-feira, né? Quarta-feira? Quinta. Quinta, legal. Paulo, dia. Queria abusar então um pouco. Na aula 2 você vai falar mais um pouco também sobre a questão de cores, porque eu fiz um projeto acadêmico há pouco tempo, que era a construção de um dashboard, né? E aí, na parte de gráfico, eu sofri um pouco. Eu peguei um pouco de referência o sistema da IBM, né? Mas as cores dele eram muito diferentes do que a gente é acostumado, né? Aí acho que faltou um pouco também de saber por onde eu começar a pesquisar para entender mais essa questão de como transformar o verde e o vermelho, né, em mexer ali no brilho, no contraste, para tornar entendível e acessível. Não sei se você vai falar mais um pouquinho sobre isso também, ou se tiver alguma dica ou referência para pesquisar mais sobre isso, eu agradeceria também. Legal, Tiagão. Não, nas próximas aulas a gente vai explanar outros assuntos complementares, né? Porque, assim, eu tenho muito assunto, eu tenho muito conteúdo para dar sobre isso. Porém, aqui a gente tem 4 horas. Então, tipo, eu selecionei muito bem as partes, né? Tirei as partes práticas, enfim, que normalmente a gente dá também lá no bootcamp da HAL, para que consiga passar ainda, né, um conhecimento legal para vocês, mas se aprofundar em 4 horas é realmente um desafio. Porém, né, eu entendendo a sua dor, eu tenho um artigo muito legal de boas práticas, focado, né, em gráficos, que depois, enfim, fica muito à vontade para me mandar mensagem lá no LinkedIn, eu posso te apoiar. Lá no Banco Carrefour, um tempinho atrás, a gente fez um trabalho legal em relação à acessibilidade em gráficos, então já posso compartilhar alguns insights com você.
tá? Mas, ó, por favor, me cobra no LinkedIn sobre esse link e já me manda ali a sua dúvida novamente para eu relembrar. Pode ser? Tá ótimo, legal, obrigado. Cara, às vezes só um complemento aqui também. Eu vi acho que um artigo bacana do Leandro Lima. Ele é designer no Google e ele trabalha especificamente com gráficos lá, com visualização de dados e tal. E ele estava fazendo um estudo referente a isso, para como apresentar gráficos para quem não enxerga cor, né? Então, tem texturas e tal, mais ou menos aquela onda ali do Trello. Então, é um negócio que pode ajudar também. Pesquisar aí mesmo e achar esse artigo dele. Pô, eu vou cobrar também lá no LinkedIn, hein? Adorei, achei o máximo. Cobra lá, gente. Eu gosto muito de ajudar a galera ali, né? Tipo, posso não responder na hora, mas eu sempre dedico um tempinho ali para estar apoiando a galera, né? Tá todo mundo nesse desafio, né? Então, vamos se ajudar, né? Tem o grupo ainda também, né, o Paulo? Não sei se acho que a última vez estava cheio, né? Estava lotação máxima ali. Sim, no dia 2 eu vou divulgar o do Telegram, que a gente migrou para o Telegram, daí o céu é o limite lá, é infinito. Daí esse grupo aí que o Lincoln está falando é um grupo de discussão focado em acessibilidade digital, né? Que é o Clube da Acessibilidade. Então, lá também é um lugar muito legal para vocês tirarem dúvidas, tem pessoas diversas lá, com dores e necessidades diferentes, que, enfim, pode ajudar, e é muito legal as discussões que rolam lá, né? Daí no dia 2 a gente compartilha com vocês. Muito bom. E dia 2 também tem um sorteio, né? De bom, já antecipa para a galera aí. Verdade, cara, tinha até esquecido. Finalzinho aí. Show de bola. Vai ter o sorteio aí de uns kits bem legais aí da Mori, gente, uns livros também voltados aí para acessibilidade. Vale a pena, voltem aí que, enfim, vai ser um fechamento bem legal mesmo, né? Bem complementar, né? Sempre é bom a gente ter leituras de N formas de conteúdos, né? Sei lá, ver conteúdos no Instagram sobre o assunto, ver no LinkedIn, ter um livro também para complementar, ver os artigos, enfim. É sempre muito válido e vai ser bem legal. Mais alguém? A galera já quer sextar. Sextou. Já sextou, é. O que você está falando ainda? Eu queria só destacar que eu achei muito legal o bom humor do rapaz lá que estava deficiente visual, que estava ensinando para a gente, né, o alto astral dele. Achei muito legal. Um youtuber, né, nato, assim. Muito bacana. Não, ele é demais. Eu vou colocar aqui, eu não sei se o Lincoln chegou a colocar, mas é Histórias de Cego. Ah, ele colocou, né? Você mandou, né? É o canal do YouTube Histórias de Cego. É muito massa, ele é muito divertido, ele leva muito na boa, assim, os assuntos e zoa, né? Porque, pô, ele tem que... É um assunto que, tipo, tá todo mundo querendo aprender, mas a maioria das pessoas falam muito sérias, né? Então, pô, vamos trazer um pouco mais de dinamismo. Eu também. Eu tava procurando entre conteúdos, né, para colocar, eu falei, mano, certeiro, velho, a galera vai chamar a atenção do pessoal e o pessoal vai entender. Beleza. Mais alguém quer comentar? Fechou? Então é isso, pessoal. Cara, obrigado mais uma vez a todos, né? Paulo, cara, sempre muito bom vê-lo, né, colaborando aí, compartilhando seus conhecimentos aí com todo mundo. E semana que vem tamo junto. Show de bola. Valeu, Lincoln. Espero que tenha sido produtivo aí para vocês. Pessoal, de novo, tá? Sigo à disposição lá no LinkedIn. Depois também, quando acabarem as aulas, quiserem se aprofundar mais, né, nessa parte mais de prática e tudo mais, bora lá fazer o bootcamp também de acessibilidade digital da HAL. Vamos, de fato, levar para frente esse assunto, né? Não vamos deixar morrer aqui, né? Então, até o dia 2, até quinta-feira, gente. Brigadão.